Vamos falar um pouquinho sobre a lei do abuso de autoridade? Olha só, o abuso de autoridade, ele sempre foi uma preocupação pela lei brasileira desde a época do Império, você sabia? Desde 1824, com a nossa primeira Constituição Imperial, já havia previsão lá de punições para abusos de autoridades como ministros de Estado, juízes de direito que exorbitassem da sua competência. O abuso de autoridade, ele se perpetuou como uma preocupação da legislação brasileira ao longo do tempo e permaneceu como algo a ser combatido até mesmo nas constituições mais autoritárias, quando nós tivemos efetivamente uma ditadura no Brasil. Então, mesmo nessas constituições mais duras, nós tivemos a preocupação com o abuso de autoridade por parte de agentes do Estado. Não foi diferente com a Constituição de 1988. Só que, veja, de 1988 até 2019, 5 de setembro de 2019, se passaram mais de 30 anos e efetivamente veio, editada pelo Congresso Nacional, a Lei do Abuso de Autoridade para punir principalmente juízes, promotores, policiais que exorbitassem do seu poder, da sua autoridade efetivamente. E veja, tratou como crime algumas condutas, tratou com a privação de liberdade, inclusive, e penalidade de multa, como sanção administrativa em determinados casos e até mesmo com sanção civil, pagamento de indenização para outras circunstâncias. A Lei do Abuso de Autoridade tem pelo menos 45 artigos, mas vamos considerar que 41 ou 42 são normas dispositivas e de todas essas, pelo menos 16 dispositivos, artigos, são questionados lá no Supremo por meio de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Tamanho absurdo que se alegam ter o conteúdo desses dispositivos. Vejam, quem vai decidir se essas normas são inconstitucionais ou não são o Supremo. Mas eu vou trazer apenas aqui algumas para sua reflexão, para você acompanhar o julgamento na quinta-feira junto comigo. Olha só, são considerados tipos penais, crimes, as seguintes condutas. O Ministério Público ou o juiz requisitar a abertura de uma investigação criminal ou uma investigação civil contra alguém quando não houver qualquer indício do cometimento de crime ou de um ilícito funcional. Veja, até para um procedimento administrativo haveria abuso de autoridade, quanto mais num processo criminal. Mas veja, determinar a instauração sem qualquer indício é crime, abuso de autoridade. Pode ter privação de liberdade. Outro, estender injustificadamente a investigação em prejuízo do investigado. Não há mais o que se investigar. A lei da interceptação telefônica, por exemplo, permite que haja uma extensão, e o Supremo já confirmou isso, desde que haja justificativa, né? Se houver justificativa, o juiz tem que autorizar que a investigação prossiga. Mas se não houver justificativa, é crime. Continuamos. Exigir informação ou cumprimento de obrigação sem o amparo da lei, sem previsão legal. Consegue imaginar uma situação, uma decisão judicial nesse sentido? E outra, isso aqui é um rol meramente exemplificativo, são pelo menos 16 pontos questionados. É crime indeferir o habeas corpus quando for manifestamente cabível. Quem decide se cabe ou não é o juiz. E se alguém entender que ele é manifestamente cabível, eu, advogado, entendo que ele é cabível, o juiz entende que não, então ele está abusando da autoridade. Quais seriam os limites? Apenas aqui numa reflexão acadêmica, tá? Veja só, dessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. E o julgamento está pautado para quinta-feira, dia 27 de fevereiro, naquele novo formato designado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo. Nós teremos primeiro as sustentações orais
a suspensão do julgamento para em uma outra sessão de julgamentos os ministros poderem votar e decidir efetivamente sobre a constitucionalidade ou não da lei do abuso de autoridade. E é claro, a gente vai acompanhar aqui tudinho e trazer as informações para vocês. Me diz, o que você acha dessa lei do abuso de autoridade e o que você acha desses dispositivos que eu pincei apenas alguns para a sua reflexão. Na quinta-feira eu trago mais informações sobre esse julgamento. Até a próxima.